bem-vindo a mais um vídeo treinamento do Manual da ASA, Ação Solidária Adventista. Aqui comigo no estúdio, Edilaura Ferreira, assistente social, colaboradora da ASA de Salvador. Obrigada pela presença, Edilaura. É um prazer estar aqui. Ao lado da Edilaura, o pastor Evandro Fávero, coordenador da ASA da União Sul Brasileira. Obrigada pela presença, pastor. Obrigado também. Ao lado do pastor, tem a Divânia Miranda, diretora da ASA da Igreja Central de Salvador, Bahia. Obrigada por ter vindo lá direto da Bahia para conversar com a gente, Divânia. Obrigada pelo convite. E ao lado da Divânia, o diretor da ADRA Brasil, Paulo Lopes. Muito obrigada, Paulo, pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade. E neste bloco nós vamos falar da introdução aos projetos sociais. Vamos saber aqui dos nossos convidados dicas, orientações muito importantes para você que quer ter aí a ação solidária adventista implantada na sua igreja. E eu já começo com a primeira pergunta, qual a importância de se elaborar um projeto social para desenvolver o trabalho da ASA? O projeto social é uma idealização da ação social e ela precisa ser organizada e estruturada. Projeto social é a manifestação do desejo de alguém em mudar a situação de pessoas em situação desfavorável e de comunidades locais. Ele serve para delimitar as ações e as avaliações. Ele nos ajuda, na verdade, a ter o pé no chão no momento da execução. E é importante lembrar também, Edilaura, quando nós falamos de projetos sociais, nós estamos falando de ações que têm caráter assistencial ou então de ações que têm caráter de desenvolvimento humano. Ou pode também ser a combinação das duas coisas. E que diferenças existem entre essas ações assistenciais e as de desenvolvimento? Em que momentos elas podem ser aplicadas, em separado ou juntas? A ação assistencial supre a necessidade básica e emergencial. A ação de desenvolvimento ajuda o indivíduo a se desenvolver pelos seus próprios esforços. As ações assistenciais atendem a 3 tipos de necessidades que são aceitáveis. A crônica, que seriam para órfãos, idosos e deficientes em situação de abandono. A temporária está direcionada a pessoas que perderam o emprego, estão em situação de enfermidade ou perderam a pessoa que mantinha o sustento do lar. A de emergências e desastres. E quando nós falamos em ação de desenvolvimento, nós devemos destacar 3 características. A primeira delas é que nesse tipo de ação nós ajudamos as pessoas a trabalharem pelo seu próprio bem-estar. Esta é a primeira característica. Uma segunda característica muito importante é que estas pessoas elas vão ter um senso de dignidade, porque elas conseguiram resolver o seu problema. E existe ainda uma terceira característica desse tipo de ação, tem a ver com o caráter duradouro, não é? Ela é permanente, é como aquela história, não é? Na ação assistencial você dá o peixe à pessoa, na ação de desenvolvimento você ensina a pessoa a pescar. E vale ressaltar aqui que quando nós estudamos o ministério de Jesus, é exatamente esse tipo de ação que ele usou com mais frequência. Vocês poderiam citar alguns exemplos de ações assistenciais e outras de desenvolvimento e em que casos essas ações podem ser aplicadas? A ação assistencial, elas são as mais comuns em situação de emergência. Podemos aí classificar as cestas básicas, calçados, vestuários, os profissionais em atendimento, como psicólogos, odontólogos, clínico geral. Podemos também ajudar com materiais de construção. São doações, né? Doações, materiais escolares. Podemos estar pensando no outro, na necessidade do outro. Em atender numa situação de emergência. Em atender numa situação de emergência. Com essas doações. Com essas doações, isso mesmo. Já ações de desenvolvimento, podemos citar várias aqui. São cursos de capacitação, como administrar financeiramente seus recursos, são cursos de como deixar de fumar, cursos artesanais também pode ser relacionado. É importante fazer uma pesquisa do que a comunidade local, de onde está localizado a ASA, deseja. O que ela deseja? Se é um curso de artesanato, se é um profissionalizante de eletricidade, ou se é um curso de informática. Então, vamos trabalhar com pesquisas também. É interessante o que as duas colocaram aqui, né? Porque ela falou das ações assistenciais e ela do desenvolvimento, né? Então, isso é muito importante, porque a ação assistencial, como ela falou, é mais para uma situação de emergência, né? Por exemplo, você vai pegar um bairro, uma vila, onde o índice de desemprego ele é alto, né? Você vai precisar praticar
a ações assistenciais, levando cestas básicas, porque se tem muita gente desempregada, vão precisar de alimento, remédio, né? Talvez tenham crianças ali, vão precisar roupas, de né? roupas, fraldas geriátricas ou infantis, né? Então você precisa das ações assistenciais. Agora, elas não podem ser eternas, né? Você precisa das ações de desenvolvimento, com projetos para geração de renda, para preparo daquele povo para encarar o mercado de trabalho, né? Então as duas, elas devem existir e devem se complementar. É claro que a ação assistencial, ela é, na maioria das vezes, mais fácil de você praticá-la, porque você dá uma cesta básica, por exemplo, e não se envolver com a família, parece que é mais fácil, é mais cômodo, né? E já a ação de desenvolvimento, ela exige mais compromisso da minha parte, porque eu tenho não só que entregar uma coisa e pronto, tchau. Não, agora eu tenho que me envolver com aquela família, com aquela pessoa, com aquela comunidade, ensinando eles a sobreviverem sozinhos. Eu queria perguntar a vocês agora se existe alguma dica a mais, alguma coisa que vocês se lembram, uma ressalva que vocês queiram fazer quanto ao desenvolvimento das ações ou desses projetos sociais. No livro Beneficência Social, página 201, nós podemos encontrar uma frase de Ellen White, que ela diz o seguinte: falta a muitos sábia administração e espírito de economia. Nós podemos ver que muitos dos recursos existem, mas faltam a muitos o conhecimento, a atitude de colocar esses recursos em ação. E também aqui na página 185, a gente pode mencionar, muitos são pobres devido à sua própria falta de diligência e economia. Eles não sabem manejar devidamente os recursos. Muitas vezes, a falta de administração, a falta de atitude em relação aos recursos, muitas vezes não é porque não sabe, às vezes é por falta de uma orientação mais clara. É porque não querem, né? Não é porque não querem. Isso. E a gente, nós que estamos mais próximos, e nós que temos a abertura, porque estamos ali aconchegando, ajudando, quer emergenciais ou quer já dando cursos, treinando, nós temos essa entrada, temos essa participação importante em orientar como dividir o seu dinheiro, e ele vai perceber que no aprendizado vai ter um retorno maravilhoso, vai ser divisor de águas, antes e depois. Então, um curso sobre administração das finanças, como administrar o dinheiro que você ganha, como fazer um orçamento familiar, eu penso que um excelente curso e vai alcançar muitas pessoas. Então, que serve tanto para público interno, para quem é membro da igreja, quanto para a comunidade em geral. Exato, com certeza. Deve ser feita, inclusive, propaganda para a comunidade, convidando pessoas da comunidade para vir e assistir o curso. Só aí nós já resolveríamos grande parte dos problemas. Uma outra dica, pastor, que eu dou é que deve-se evitar projetos com manutenções permanentes de administração de instituições. Eu gostaria de acrescentar, Edilaura, ao que você colocou, e deixar dois conselhos aqui para você que dirige o trabalho da ASA aí na sua igreja. O primeiro deles é que, na sua experiência, você vai se deparar com situações em que as necessidades são maiores do que as possibilidades que você tem para atender. Então, o conselho é que você mantenha uma lista de departamentos do governo, de ONGs ou ONGs, não é? E também a lista de empresas privadas que poderão te ajudar muitas vezes a fazer frente a essas necessidades. O segundo conselho que eu te deixo, se você estiver planejando um projeto de dimensão maior, um projeto grande, digamos assim, eu aconselho que você, através do coordenador de ASA, do seu campo, da sua associação, entre em contato com o diretor regional da ADRA. E ele então vai te orientar e vai te ajudar a escrever um projeto, não é? De uma forma mais técnica, e ele também poderá ajudar você a buscar recursos de doadores potenciais.
E assim nós encerramos mais essa videoaula de treinamento do manual da ASA, Ação Solidária Adventista. E você fica com mais uma mensagem para enfatizar a importância de entrarmos em ação pela solidariedade e para levarmos uma vida melhor para as pessoas que estão ao nosso redor. Muito obrigada pela sua participação. A verdadeira caridade ajuda os homens a se ajudarem a si mesmos. Beneficência Social, página 199.